Bom dia a todos. Primeiro eu queria dizer a alegria de ter esse público, de todos estarem aqui presentes para compartilhar esse sonho que virou realidade de um experimento. E para apresentar isso, nada melhor do que ouvir da boca dos nossos próprias cobaias e alunos queridos tudo o que foi esse processo. Por isso, antes da nossa fala, minha e do Alexandre, a gente gostaria de falar de que eles dessem uma pequena palavra, porque eles que foram a grande estrela e o sucesso desse projeto inovador. Obrigado, Marina. Vou tentar ser breve, porque se deixar a gente pode ficar falando aqui meia hora, cada um dos nossos projetos, mas acho que é impossível começar sem agradecer o professor Pacheco, a professora Marina, o Ângelo, por impulsionarem esse projeto que foi tão interessante, mas tão desafiador para todos nós. É impossível também não agradecer o Anderson e a Leilane, sem os quais o nosso trabalho certamente não teria saído. Porque a parte jurídica, a gente até sabia, assim, a gente conseguia fazer, mas chegava na parte da programação e sempre dava aquela travada. Então, a gente queria agradecer o Anderson e a Leilane e a Luplex em si por dar a oportunidade para a gente fazer esse trabalho tão interessante. Bem, agora falando um pouco mais do nosso projeto. Na escolha do nosso documento jurídico que a gente automatizaria, a gente começou a pensar sobre vários contratos ou peças que a gente acharia interessante fazer. No final, a gente teve a ideia de fazer um contrato social automatizado. No começo, a nossa ideia era fazer um contrato social voltado mais para startups. Só que depois, a gente foi no desenvolvimento do projeto, que é um grande aprendizado também, a própria parte de desenvolver o projeto e ver quais são os passos que a gente tem que tomar para chegar no documento final, já foi um aprendizado gigantesco, porque a gente viu que antes de fazer um contrato social voltado para uma empresa, para uma atividade específica, era importante fazer um contrato social bom, geral. E também, verdade, esqueci de agradecer ao professor Vanderlei, perdão, professor, que auxiliou a gente durante todo o nosso projeto com a parte do contrato social. Bem, o motivo para a gente ter escolhido no final um contrato social é um documento extremamente importante para todas as empresas que querem começar e se formalizar, porque a gente sabe que no Brasil hoje tem muitas empresas que estão desenvolvendo uma atividade empresarial, mas no final não tem dinheiro ou não tem recursos para contratar um advogado para elaborar um contrato social. Muitas vezes esse contrato social acaba sendo feito por contadores. E a qualidade e a parte técnica jurídica não fica tão boa, e quando no final, quando há um problema societário, pode ser que haja que aquele contrato social não ajude a empresa, e no final só atrapalhe. Então a gente pensou que a gente poderia automatizar um documento que causaria um grande impacto como contrato social e que baixasse os custos para as empresas que estão começando agora e que querem ter acesso a um documento jurídico de qualidade, mas que não tem um custo não acessível para elas. Então foi esse o primeiro motivo que levou a gente a escolher um contrato social. No começo a gente pensou, como eu já disse, um contrato social de startup, mas aí a gente viu que seria melhor fazer primeiro um contrato social geral, com cláusulas que conseguissem abranger a maior parte das sociedades, e que no final, se a gente quisesse, se a sociedade necessitasse de algumas cláusulas um pouco mais específicas, a gente poderia sempre alterar aquele contrato social, aquele código, para fazerem um contrato mais específico para alguns tipos de sociedade. Eu acho que, em linhas gerais, essa foi a motivação para a gente ter escolhido o documento que a gente escolheu. E agora, acho que falando um pouco do desenvolvimento do projeto. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi perceber como desenvolver um contrato social. Ou seja, como pensar em todas as permutações possíveis que um documento como um contrato social pode ter. Então, a gente fez uma base de dados, a gente considerou que 30 contratos sociais era uma boa base de dados para a gente conseguir perceber essas permutações. Então, a gente foi no site da Junta Comercial de São Paulo e a gente baixou 30 contratos sociais de startups e a gente viu as principais cláusulas e as principais permutações em todas as cláusulas desses contratos sociais que a gente encontrou. Com base nessas permutações, a gente fez uma árvore de decisões, que quem estava na outra sala conseguiu ver uma parte delas. Na verdade, a árvore ficou bem maior, porque a gente fez uma árvore para o contrato inteiro, ali só tem um exemplo de como a gente elaborou essa árvore de decisões. E depois da parte da árvore de decisões, a gente conseguiu perceber a maior parte das permutações e quais eram as cláusulas mais comuns nos contratos sociais e as principais modificações entre elas. Logo depois, a gente partiu para a parte da programação, que
talvez tenha sido o maior desafio, um dos maiores desafios nossos em geral dentro da nossa vida acadêmica, porque a gente até conversou isso durante as aulas, aprender a programar é como aprender uma nova língua, porque a gente não conhecia nada. A gente chegou lá, a gente viu uma tela preta com várias letras que a gente não sabia, coloridas, que a gente não sabia o que significava. Tinha uns negócios, e a gente teve, essa parte acho que é interessante comentar, a gente teve no começo uma imersão de 3 manhãs para aprender a como programar. Então, assim, a gente chegou sem saber nada, eu acho que nenhum dos grupos tinha tanto conhecimento assim. E aí, no final, em 3 dias, a gente conseguiu aprender e a gente fez um contrato social que ficou legal. E, assim, é um nível de aprendizado gigantesco, onde a gente sai do zero e chega em um contrato mesmo. E, assim, vocês querem falar alguma coisa? Acho que só uma coisa importante de comentar também é a questão de não só aprender um novo alfabeto, digamos assim, que é a programação, mas também como o trabalho em grupo é importante num trabalho como esses. Assim, desenvolver um projeto, pensar um projeto e através, no caso nós, um grupo de 4 pessoas, passar por todas as etapas de conversa, de chegar nas... Só para vocês terem uma ideia, nosso contrato tem mais de 230 versões que a gente subiu. Então, muitas vezes a gente teve que ver os erros e como entender esses erros dentro do grupo, como fazer esse banco de dados e analisar e conversar com o grupo. Então, acho que além do aprendizado, que é uma questão muito importante de, como eu vou aprender a programar, como essa questão tecnológica vai ser importante no dia a dia, na profissão jurídica, como que eu vou trabalhar em grupo, porque isso é importante agora. Eu e a Vivian somos do 3º ainda, a gente nem estagia ainda. Mas é um laboratório não só em relação à programação, à questão da importância da tecnologia, mas também um laboratório para como a gente vai viver no mercado de trabalho. Como é importante ter essa questão do projeto, essa organização e como tocar ele no passo a passo. Através de muitas brigas e tal, mas a gente conseguiu. E assim, o resultado a gente está muito feliz com isso, por isso agradecer a todo mundo. É isso, gente. Obrigado. Esse foi o grupo Starting Up. Agora, Opon, por favor. Oi, gente, bom dia. Então, como o Lucas falou, muito obrigada realmente ao pessoal da Luplex e ao professor Pacheco e a Marina. Foi realmente uma grande oportunidade, principalmente porque o nosso grupo tem 3 quintonistas e acho que a gente realmente ficou muito feliz de ter essa oportunidade antes de sair da faculdade. E nosso grupo escolheu uma posição de marca no INPI, principalmente porque depois da nossa imersão em julho, quando a gente teve esse primeiro contato com o código e a gente pôde descobrir o que era realmente programação, porque eu pessoalmente nem sabia o que era, a gente viu que seria um bom documento, primeiro, porque seria uma boa forma de combinar as habilidades do nosso grupo, porque temos 2 pessoas que trabalham com tecnologia e 2 pessoas que trabalham fazendo peça todo dia. E também porque todo mundo já tinha tido algum tipo de contato com alguma matéria aqui na GV que tratava sobre isso. Então, a gente não ia partir do zero no ponto do conhecimento. E também porque seria uma peça muito bem estruturada, ela é bem fixa no ponto argumentativo, e também porque os argumentos acabam sendo bem repetitivos, mesmo que a gente encontre várias variáveis no documento. Então, no final, a gente acabou escolhendo essa peça porque ela acabou sendo uma boa oportunidade também de explorar o que o código poderia oferecer para a gente conhecer. Por exemplo, como é uma posição de marca, a gente poderia explorar essa questão de comparar imagens, que seria um recurso bem legal para a gente conhecer nesse ponto da programação. Mas foi muito difícil, em várias partes do processo, e foi uma batalha constante. Foi muito bom ver a gente progredindo e aprendendo a cada passo, a cada encontro na Luplex, e a cada reunião aqui, a cada noite mais ou menos bem dormida, porque era realmente muito desafiador. Tanto na parte de programação, que acho que todo mundo vai falar sobre como é complicado, mas também porque eu tive a oportunidade nesse semestre de explorar uma habilidade que eu não tinha tido contato até então aqui. E foi ótimo ter isso também. Porque a gente sempre está acostumado a pensar no caso concreto e aplicar o direito ao caso concreto. A gente não aprende conceito, assim, apresentado na lousa. A gente sempre vê um caso e vê o que a gente pode aplicar nele. Mas eu nunca tinha visto um caso totalmente abstrato para traçar todas as variáveis possíveis a partir dele e aplicar todos os casos nisso. Foi muito interessante, foi muito difícil pensar, a partir de qualquer oposição, o que poderia ser feito.
traçassem uma árvore de decisões com muitas variáveis a partir desse pedaço. Então, acho que por esse aspecto também foi muito enriquecedora a experiência. E eu acho que o interessante foi que a gente teve muita dificuldade, como o Lucas falou. A programação é como um idioma e no começo a gente ficava quebrando a cabeça, assim, era muito cuidadoso e não subia o código, não funcionava, a gente olhava, tá faltando parênteses, mas por que está faltando parênteses? Era para ter um parênteses, não era para ter um parênteses, ficava brigando. E depois, assim, a gente começou a adquirir uma fluência mesmo, como um idioma, e começava a sair automático. E aí, quando dava um problema, não é porque a gente não sabia porque o parênteses estava lá, é porque a gente já tinha na cabeça tão automatizado aquilo, já estava tão automático escrever, que a gente esquecia o parênteses porque a gente estava fazendo uma velocidade muito grande, a eficiência do grupo começou a ser muito maior, a gente começou a trabalhar muito mais rápido, assim, tenho mais um jogo de cintura de você aprender a mexer com o código, saber os estilos. E uma outra coisa interessante é o trabalho em grupo que isso envolveu, porque na faculdade tem muita aquela coisa de cada um faz a sua parte junta, e quando a gente vai para o mundo jurídico, a gente percebe que não dá para cada um fazer uma cláusula do contrato, cada advogado fazer e juntar tudo, porque o contrato não vai conversar. Só que no código é pior ainda, porque o computador é burro e se uma pessoa faz um erro e você não vê o erro, ou se o código em si não conversa e não é unificado, ele não funciona. Então, assim, de certa forma, esse trabalho em grupo que a gente teve foi uma coisa inovadora que realmente desafiou todos os meus conceitos de teamworking que eu tinha na minha vida. E só para finalizar também, eu queria chamar a atenção para duas coisas da metodologia do curso que me chamaram muita atenção. Foi a primeira disciplina que a gente foi obrigados a escrever um diário, relatando como a gente se sentia passo a passo com essa experiência. Então, a gente teve que desenvolver mesmo como se fosse um desabafo, contando a experiência para os professores lerem. Então, acho que isso foi duplamente bom, porque obrigou a gente a refletir sobre o que a gente estava fazendo e a trazer as nossas percepções sobre todas as nossas dificuldades, mas também a unir mais o grupo. Eu acho que, pensando assim no diário como uma coisa... Poxa, o Ricardo teve uma experiência, a Meg teve outra, e poder conversar com eles e ver que a gente tem habilidades diferentes e a gente precisa usar isso de uma forma inteligente. Então, acho que o curso ensinou isso para mim. Assim, eu acho que cada um de nós assim, é totalmente diferente, mas juntos a gente conseguiu explorar as nossas habilidades muito bem. Lawware. Bom, o nosso grupo... Bom dia para todo mundo. O nosso grupo chama Lawware. O objetivo do nosso trabalho era uma apelação em mandado de segurança para discutir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Tendo em vista que é uma discussão atual, inclusive o STF já julgou essa questão em maio, salvo engano, e a publicação foi em outubro, a gente partiu de uma questão absolutamente atual, que a gente entende que o trabalho poderia ser repetitivo por advogados júniores, por estagiários, e a gente passou a rediscutir o que poderia ser trazido naquela peça, a formular cada uma das questões, cada um dos quesitos, até mesmo o julgado, o precedente, aquilo que a gente ia aplicar. Então, acho que... agora a Fê vai falar do processo de criação. Bom, acho que tem uma coisa, eu sei que vocês vão ouvir isso, mas a gente não pode deixar de agradecer as pessoas envolvidas. De fato, foram pessoas fundamentais. Acho que, assim, claro que o professor Alexandre e a professora Marina foram fundamentais, então a Leilane fizeram toda a diferença. Bom, então, começando, como os outros grupos falaram, a gente teve os 3 dias... Primeiro, a gente teve que passar por um mini processo seletivo, assim, para entrar, porque tinha mais pessoas interessadas na disciplina do que vagas. E acho que o nosso grupo aqui é o mais variado, porque eu sou do 3º ano, os meninos são do 4º e a Bia é do 5º, então eu nem trabalho e eles trabalham com coisas diferentes, então foi bastante interessante. A gente teve a semana de imersão para aprender um pouco, né, como era o código, aqueles 3 dias. Então, idealizamos o documento a ser automatizado, que era essa apelação, e a gente fez a árvore, que a gente colocou aqui o link, porque, como os meninos falaram também, lá estava bem resumido, e a gente vai mostrar para vocês um pouco como era a árvore grande, e enquanto não abre, eu vou falando sobre as outras coisas. Bom, a gente também foi muito desafiador para a gente, assim, o trabalho em grupo, né? Ideias muito diferentes, estágios muito diferentes do aprendizado também, assim. Então, isso levou a gente a ter várias discussões. Acho que a gente não chegou a ter nenhuma briga, né? Mas foi perto. E aqui, como vocês podem ver, a árvore
não dá para ler, porque ela é tão grande que tem que tirar bastante o zoom, mas lá estava bem simplificado, a gente tem diversas possibilidades e campos bem preenchidos quando a gente está fazendo o nosso documento. Então, o Benko vai explicar um pouquinho mais sobre o documento em si. A gente pensou em algumas possibilidades, tendo em vista que já houve julgado com repercussão geral pelo STF, então, considerando essa situação, a gente pensou em um provimento de primeira instância, quais seriam alguns cenários possíveis, e dentro desses cenários a gente abriu algumas preliminares, então, a depender do que o juiz decidiu, a gente abriu uma preliminar específica, e a parte do mérito em si, ela é mais consolidada, como já houve um entendimento, como o Gregory bem colocou, a depender do TRF em que aquela apelação seria remetida, a gente abriu julgados diferentes, a gente pensou em todos os aspectos, se há mandado de segurança anterior, se não há, se houve alegação de lispendência. Então, assim, a gente achou muito interessante poder desenvolver tudo isso. A parte da árvore de decisão para a gente, que já está meio familiarizado com o direito, foi a parte mais tranquila, podemos dizer. Foi uma parte inicial que a gente veio, em 2 aulas a gente desenhou a árvore, falou, beleza, agora a gente está feito, a gente teve a iniciação em programação, e agora vai ser super tranquilo, vamos abrir o código, vamos começar. Abri o código, primeira linha, falei, ferrou, não sei nem de onde sair. Achei que fosse algo tranquilo, fosse pegar a apostila, olhar e falar, beleza, vai sair o código 100%. Esse é o nosso código. Isso não chega nem perto do trabalho que deu isso daí, seria um ponto específico do código. Vocês podem ver como é grande, pequenininho, assim. Pequenininho é o documento inteiro. Então, na verdade, foi uma tentativa de realmente expor o que a gente passou, nossas dificuldades iniciais, e sem o pessoal da Luplex realmente não teria sido possível. A gente teve vários domingos se dedicando a isso, final de semana, e mesmo assim não conseguia subir o código, faltava um ponto, faltava um parênteses, e com base nisso a gente, tudo bem, tivemos muitas dificuldades, mas também estamos muito satisfeitos com o resultado final, e esperamos que eles deem continuidade a esse projeto, que realmente agregou muito, e abriu muitas portas e deu novas perspectivas também. E acho que eu, como quintonista do grupo, consigo ter uma conclusão de visão do curso a partir dessa matéria. E toda a minha experiência na GV foi marcada muito por, no D0, não saber como resolver as demandas que a faculdade me trazia. E isso se refletiu muito no meu ingresso no mercado de trabalho, né? Acho que a grande maioria das demandas que são trazidas para um advogado, no D0 a gente também não sabe exatamente como se resolver. E a GV sempre me deu muita habilidade de enfrentar esse desafio, tendo a confiança que eu saberia como resolver aquilo. E esse projeto foi um reflexo claro, né? A gente abriu, digo, no dia 1, falou como começar a programar, como escrever a primeira linha. E a GV, acho que, como o professor Oscar disse uma vez, muito mais do que te ensinar conteúdo, ela te ensina habilidades. Essas habilidades foram que possibilitaram o aprendizado de uma nova língua, né, que é a língua do código. E acho que foi isso que a experiência nos trouxe. Bom dia, gente. Meu nome é Mayara, Nicolas, Igor. A nossa equipe é o TwoCode e a gente desenvolveu um instrumento particular de locação para shopping center. Antes de tudo, a gente queria deixar os nossos agradecimentos para todos os advogados que nos receberam e ajudaram na elaboração da minuta, ao Vini, da Uber, o Rodrigo e a Thalita, ao professor André, que nos recebeu e nos provocou muito. Ao Anderson, a Leilane, que são santos, a Luplex, e ao Pacheco e a Marina. Bom, então a gente vai tentar falar um pouquinho por que a gente escolheu o contrato e depois umas escolhas que a gente fez quando a gente estava planejando e programando. A gente escolheu esse contrato porque depois de pesquisa a gente viu que a boa parte do contrato já é padronizada. Tem ainda muita discussão e muito espaço para inovação nesse tipo de contrato, mas a maior parte já está estabelecida e foi fácil da gente ter acesso a modelos e etc. Além disso, a gente escolheu fazer um método de baixo para cima. A gente pegou várias minutas diferentes, planejou uma minuta padrão, ou pelo menos uma minuta que tivesse habilidades diferentes, e foi daí que a gente programou, ao invés de começar do zero ou tentar elaborar um contrato nosso. A gente fez também algumas limitações para direcionar o contrato. Primeiro, a gente escolheu um cliente-alvo, que é o shopping center.
A nossa ideia é que, se o código eventualmente fosse usado, seria usado por um funcionário tanto da administração, então a gente deixou uma linguagem simples, ou algum funcionário da área jurídica do shopping, e não por parte dos locatários. A gente também escolheu não entrar em praça de alimentação, então o nosso contrato não prevê essa possibilidade, porque mais trabalho teria mais variáveis nesse sentido. Então foram limitações para fins de tempo, porque o tempo era curto, e para fim de praticidade, porque ninguém aqui é técnico em programação. A gente, só também uma coisinha, é que esse tipo de contrato foi legal para a gente porque existia ao mesmo tempo variáveis independentes no decorrer, cláusula raio e etc., por exemplo, contribuição a fundo de promoção, e cláusulas que vão depender do contrato inteiro, e conjuntas fazem a lógica do contrato. Então isso é interessante do ponto de vista de programação. E por fim, a gente deixa aqui também algumas propostas que a gente até pensou em incluir no código e na minuta, mas que talvez fiquem para uma próxima. Desafios que, para esse momento e para esse tipo de atividade, a gente não queria arriscar. Por exemplo, a possibilidade de anexar documentos ao contrato de variados tipos, contrato social, por exemplo, das partes, apesar de que no nosso a gente pode anexar os documentos que compõem as normas do shopping, locação e as normas internas, etc., e outros tipos. Falando um pouco mais agora da experiência que a gente teve, que automação é sempre uma coisa que a gente acaba ouvindo, essas mudanças tecnológicas, startup, o que vai acontecer no futuro, mas o que a gente conseguiu perceber com essa disciplina é que não é uma coisa do futuro, mas é uma coisa que já está acontecendo. E acho que talvez o ponto central que fica para a gente é que a gente desmistificou um pouco isso. Às vezes pensa que é uma coisa que é impossível de fazer, que você precisa estar no Vale do Silício, mas aqui a gente conseguiu realmente, tudo bem, foi difícil, foi um projeto pequeno, mais simples, mas acho que a gente conseguiu desenvolver já, começar uma coisa e ter uma perspectiva diferente disso e aprender também como realmente se faz na prática, porque e acho que deu para ver que essas mudanças tecnológicas de automação não é uma coisa que vai acabar com a profissão do advogado, mas sim vai mudar, exigir de todos nós habilidades diferentes. Então, acho que todo esse aprendizado dessa disciplina foi muito interessante por isso. E, bom, eu como quartanista, indo para o 5º ano, já no mercado de trabalho, o Igor vai entrar no mercado de trabalho a partir do ano que vem. Acho que fica bem claro como a lógica da linguagem da programação não é tão diferente da lógica do direito. Eu estagio com contratos e o básico do contrato, se o professor, por favor, pode me corrigir, é você conseguir pensar em tudo que pode dar errado e você conseguir prever isso e alinhar riscos, dependendo do seu cliente, e desenhar o contrato dessa forma. E é exatamente isso que a gente faz com a linguagem de programação. A gente pensa em todos os ECs e tenta encaminhar isso dentro do código e para, no final, o código funcionar e não dar erro, ou se dá erro, a gente pelo menos descobrir qual que é, e o Anderson pode me falar melhor disso. Mas, basicamente, é isso que acho que a disciplina permitiu para a gente. E obrigada, Marina e Pacheco. Ok, obrigada. Bom, reforçar, enfim, o agradecimento a todos que estão efetivamente aqui, agradecer muito a nossos parceiros, na figura do Ângelo, mas na figura do Anderson, da Lelande, todos os envolvidos nesse processo. Agradecer fundamentalmente a vocês que tornaram esse processo possível, porque a gente chegou com uma proposta para vocês no início do semestre, mas era uma proposta que a gente já sabia que ia dar muito trabalho e que vocês abraçaram elas e entregaram ali, no final, o produto esperado pela gente, em muitos casos até muito acima do que a gente esperava, e deu para notar, inclusive, não apenas pelo diário de vocês, mas pelo produto final de vocês. A ideia de uma fala muito rápida, antes da gente entrar já na nossa mesa para discutir ali o futuro da profissão jurídica a partir dessa experiência, é que a gente possa ali, do ponto de vista de quem pensou o projeto e do ponto de vista até mesmo dos parceiros envolvidos nesse projeto, pensar o que ele nos ensinou e o que ele nos ajudou a organizar projetos futuros ali, porque esse foi, na verdade, um experimento e um embrião do que a gente está pensando ali para frente para fazer. Bom, passar a palavra para a Marina, porque a ideia é que a gente explique o percurso do projeto, que já estava na fala dos alunos aqui, mas explique também alguns resultados que a gente acha que o projeto foi capaz de gerar. Marina?
Acho importante a gente mostrar um pouco como a gente pensou trabalhar esse desafio que era tão novo para a gente, tão novo, como vocês puderam observar, uma conciliação de pessoas, de especialistas, dos nossos professores internos, da empresa, do Anderson, da Leilane, que foram aqui tão mencionados, do Ângelo. Então, é legal entender como foi feito o desenho dessas escolhas que a gente fez para montar esse projeto. A gente queria muito que, ao longo de todo o curso, os alunos refletissem também sobre quais dificuldades, quais desafios eles teriam que trabalhar mais para entender o futuro da profissão jurídica. Até porque parte da disciplina era refletir sobre ensino do direito além do projeto. E a gente conscientemente fez algumas escolhas para que, ao longo do processo de elaboração da disciplina, fossem trabalhadas outras habilidades, como trabalho em equipe, liderança de grupo, que a gente acaba ignorando, às vezes, numa faculdade de Direito, como centrais. E foi o que, muitos dos comentários dos grupos, é muito difícil trabalhar em grupo, é muito difícil construir algo coletivo, e ainda mais quando você é obrigado numa linguagem de programação que depende de cada um dos elementos que você coloca lá. Então, como a gente pensou esse projeto, a gente fez uma imersão aqui em julho, nas férias, ou seja, pessoas que estavam realmente muito afim de aprender a linguagem de programação e passaram alguns dias aqui na escola aprendendo. Nesse primeiro momento foi um estranhamento geral, a gente ficou muito inseguro, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mas vamos lá, a gente tentou não parecer isso em nenhum momento, né? Depois a gente passou por uma escolha de documentos. Então foi um diálogo com especialistas e entre os nossos alunos e com a empresa para entender o que seria automatizável naquele momento para essa experiência. Então isso foi mais um desafio vencido. Para daí juntar todos os bancos de dados, os alunos estão em escritório já, fazem pesquisa na internet, têm acesso a muitos especialistas e juntaram essa seleção de informações para construir o próprio documento deles e decompor esse documento a partir desse raciocínio para que pudessem automatizar e aí ir para a etapa da programação propriamente dita. Após essa elaboração da árvore de decisão, a gente fez um processo de validação da árvore com os especialistas, para ver se estava faltando alguma coisa, se não estava. Então, a gente pode dizer que essa foi a primeira fase do processo, aí sim, o ingresso na tal programação. Que, na verdade, eu preciso confessar para vocês, a maior dificuldade que eu vi não foi nem tanto a programação, que vocês rapidamente, muito ligeiro aprenderam, mas foi a dificuldade mais da relação de grupo, do estresse, do trabalho, de dar o resultado, enfim, que a gente construiu e vocês enfrentaram essa dinâmica toda. E aí a redação do código, que foi intercalado com aulas aqui na escola, de reflexão sobre o que estava acontecendo, e na Luplex intensamente, para que tivesse todo esse suporte da equipe técnica, já que eu e o Alexandre, né, o nosso forte não é a programação. E para prototipar, e a gente fez um Open Day aqui na escola, de novo, com os especialistas, Vanderlei, André, que testaram na plataforma e viram como funciona de fato esses documentos. E o Vanderlei, muito entusiasta da tecnologia, já falou que vai implementar no escritório e cobrar um valor alto para essa margem aí dos novos contratos. Que resolve em 5 minutos, né, Vanderlei? Então, foi muito legal ter tido essa troca com os especialistas. E, permeando a metodologia da disciplina, a gente acabou trazendo desafios de macarrão com marshmallow, ioiô, para que eles pudessem pensar um pouco também o que significa trabalhar em grupo. Qual que é a implicação de prototipar um projeto e depois refletir sobre essa prototipação? Qual é o papel de uma startup nesse mundo de tecnologia e do direito que está acontecendo? Então, tudo isso foi o processo como a gente desenhou essa disciplina. Pode passar. Eu acho que um desafio central, que a gente não sabia, inclusive, como trabalhar, é a ideia de decomposição. E a ideia de decomposição tem um caráter pedagógico para fim desse laboratório. Por quê? Via de regra, e eu posso dizer como um ex-aluno aqui da escola, mas muito marcado pelos diários dos alunos e das falas de cada um dos grupos aqui, um dos desafios era
Legal, eu já discuti conflitos jurídicos envolvendo, por exemplo, decisões judiciais ou processos judiciais. Eu já discuti questões debatidas na doutrina. Agora, será que eu já tive a oportunidade de ver um documento como um todo, dividi-lo em variáveis e pensar na ponta quem vai utilizar esse documento? Via de regra, esse tipo de raciocínio ele não é comum nas discussões que a gente tem em sala de aula aqui. E uma das coisas que se percebeu é que, inclusive, ele não era comum para os alunos que fizeram parte de cada um dos grupos. Por quê? Ao montar o banco de dados, a gente percebia e acompanhava justamente este processo de aprendizagem, que eles começavam a notar que tipo de variável é importante para o tipo de cliente na ponta que eu vou ter. E quando eu digo cliente, é para um usuário final que eu vou ter. Então, o desafio da decomposição era um desafio tanto para a organização do processo de programação que viria ali na frente, e essa organização é fundamental porque uma decomposição inadequada de um documento só faria com que os problemas lá na frente para programar fossem enormes, como também ele tinha um caráter pedagógico. É como é que eu consigo enxergar um documento que pode ser útil para mais de um perfil de usuário que eu vou ter. Esse é o tipo de aprendizado que a gente, de pronto, não sabia que nós poderíamos alcançar com um projeto como esse, mas na ponta a gente percebeu que, ao final, a gente, em cada um dos projetos dos alunos, em cada um dos diários dos alunos, a gente conseguiu colher no final do processo. E, nesse sentido, eu vou reforçar mais uma vez, mas eu gosto de ilustrar com fotos, é a ideia de um curso que se dá para além dos muros da escola. Esse é um projeto em que a gente teve, e não é o único, e na verdade não é nem o primeiro aqui na escola, mas foi um projeto que a gente gostou muito em contar com essa dinâmica em encontros aqui na escola, tanto para discutir programação, ou como a Marina muito bem mencionou, para discutir como se daria a reflexão sobre o que estava sendo aprendido aqui dentro do ambiente da GV, mas mais do que isso, a ideia é que os alunos, para cada reunião com a Luplex, eles teriam que entregar uma parte do código que eles estariam fazendo. Então a ideia é, se os alunos não tivessem código para apresentar, eles, na verdade, tomariam tempo dos profissionais da Luplex e tempo deles ao irem lá. E, para nossa grande satisfação, não teve uma reunião que os alunos, faltaram ou não entregaram parte do código. Então, esse tipo de engajamento e esse agradecimento especial que a gente precisa fazer reflete, sim, no sucesso desse laboratório, mas fundamentalmente porque vocês conseguiram ter um fluxo de trabalho contínuo que vocês, em nenhum momento, conseguiram esmorecer em relação a essas reuniões, que eu diria que são reuniões de trabalho. Pode passar. E eu vou passar a palavra para a Marina para explicar um pouquinho a dinâmica dos trabalhos para além, assim, do produto final. Acho que não cansa reforçar o quanto esse projeto foi feito, trabalhado por esse grupo de alunos. Assim, o sucesso disso foi a construção em parceria com a empresa. Então, a todo momento, de novo reforçando isso, na sala de aula a gente trabalhava muitas habilidades disso, de como trabalhar em equipe, como lidar com esse estresse, fluxo de trabalho, refletir um pouco sobre os diários, o que eles traziam, então, de tensões dentro do grupo, individuais, como estava sendo aquele processo para cada um desses indivíduos aqui e no coletivo. E aí a gente fazia algumas dinâmicas na sala de aula para trabalhar essas habilidades e sempre tendo esse diálogo com a empresa. Então, como que a gente vai se preparar para o próximo encontro? Qual que é o próximo passo desse documento? E aí, na finalização, a gente acabou desenvolvendo muito por uma experiência, um curso baseado em arcos, né, que é uma metodologia que a gente troca muito com uma instituição que chama Chaos Pilot, que acaba desenhando quais habilidades você quer chegar ao final de cada um desses arcos lançados. Então, uma parte foi a árvore de decisão, depois foi a programação e depois, por fim, esse grande evento que vocês estão vendo como resultado desse projeto. E um dos aspectos interessantes, e a gente vai migrar, pode voltar, eu já tomo para avaliação. Um dos aspectos interessantes é que foi a primeira experiência de ensino que eu tive, e acredito que a Marina também teve, em que a gente conseguiu implementar uma avaliação pelos pares. Então, parte da nota dos alunos é uma avaliação que eles fizeram sobre eles mesmos inseridos em cada um dos grupos. E qual que é a ideia? Vocês podem imaginar, bom, já que o produto é o que vai dar maior exposição para esses alunos, a parte da nota mais relevante para esses alunos vai ser o produto, certo? Não.
Na verdade, a gente dividiu a avaliação dos alunos em 30% da nota deles voltada ao produto que eles iriam entregar, mais 30% também voltada ao diário que iria catalogar, iria registrar toda a experiência durante o processo que eles tiveram. Para quê? Para conseguir lidar com uma percepção que a gente ouvia, tanto fora da escola quanto dentro da escola, que é, primeira delas, alunos escolhem direito porque eles querem fugir de áreas como exatas, por exemplo. Então, eles não querem aprender programação, matemática está muito longe deles, e a Escola de Direito aqui de São Paulo já mostra que isso não é verdade, não por causa deste laboratório, mas, por exemplo, por ter inserido na sua grade lá desde o início matérias da área de economia, da área de administração e assim por diante, que tem contabilidade, que tem ali a matemática como elemento central. E o que a gente percebeu é que este curso só reforça essa ideia que não há uma versão propriamente dita com conteúdos da área de exatas. Mas, para além disso, tinha um outro aspecto interessante, que era, alunos não estão tão inseridos no tema tecnológico, não tem esse interesse intrínseco ali, a escolha da profissão que eles tiveram. E o que deu para perceber é que, pelo menos para esse grupo de alunos, isso foi muito, vamos dizer assim, isso não foi o que a gente imaginaria desde o início do projeto. E aí, pensando a avaliação em outros aspectos, um aspecto bastante interessante é, eles estavam sendo avaliados, inclusive pela apresentação que eles fizeram aqui com vocês. A ideia é que eles teriam que, até o último dia das nossas atividades, eles seriam avaliados em como eles performam, não apenas pelo produto que eles entregam, mas como eles comunicam para a comunidade o que efetivamente eles fizeram. De maneira simples, rápida e direta. Pode passar para o último, que é isso. E, encerrando a nossa fala aqui para a apresentação do projeto, eu acho que a gente pode dividir os nossos. Eu coloquei objetivos, porque foi o que a gente queria inicialmente, mas eu poderia também chamar esse slide, que é o nosso último, de resultados. O que a gente queria num primeiro momento, quando a gente apresentou esse projeto para os alunos? A gente queria aproximá-los de ferramentas tecnológicas de ponta, e a gente considera que plataformas de automação são ferramentas tecnológicas de ponta. Então, ali, a gente, na conversa interna, minha e da Marina, a gente deu um check ali, dizendo, ok, acho que conseguimos aproximar os alunos dessas ferramentas. 2, criar um espaço privilegiado de reflexão sobre mudanças na profissão jurídica. Eu acho que a gente conseguiu permitir com que os alunos, boa parte deles que estavam estagiando, conseguissem, por exemplo, listar o que das atividades que eles realizam como estagiários, mas o que eles enxergam dos chefes deles ali executando o dia a dia, eles conseguiram ter uma perspectiva. O que talvez no meu futuro seja impactado, e aí no microcosmo da automação, mas pela tecnologia como um todo, eles também fizeram esse exercício com a gente. 3, registrar as percepções de aprendizado dos alunos durante o processo. Por quê? A gente sabe que, na verdade, existem percepções no mundo jurídico muito diversas sobre qual o impacto da tecnologia. A gente poderia dar nossa pequena contribuição para registrar o que alguém que está num projeto tecnológico, está iniciando na carreira, poderia ali dizer sobre o processo de aprendizagem ali e de implementação de alguma tecnologia no campo jurídico. Para quê? Para a gente não ficar no campo apenas da mera especulação, mas ter ali pelo menos um embrião do que a gente poderia considerar no futuro, perspectivas sobre o que é difícil mesmo, o que pode ser alterado mesmo, o que vai ficar enquanto transformação. E, por fim, produzir documentos jurídicos a partir de uma nova tecnologia. A ideia é, este é um projeto que tem produto. Então, os alunos, desde o primeiro dia, tinham que saber que poderia ser um fracasso total o laboratório se eles não entregassem o que era esperado deles no final. O que gerou estresse, o que gerou dificuldades de alinhar ali o trabalho em conjunto, o que fez eles perceberem, e para minha grata surpresa, que trabalho em conjunto não é cada um fazendo a sua parte, trabalho em conjunto é conjunto de verdade, e no final das contas a gente ficou muito satisfeito, porque esses 4 objetivos iniciais que a gente imaginou poder alcançar, na verdade eu acho que eu e a Marina a gente pensava que se a gente conseguisse 3 de 4 a gente já teria um resultado extraordinário, mas a gente ficou muito contente para poder dizer para vocês que dos 4, a gente, graças a todos os envolvidos aqui, e dando um agradecimento também especial para o Kenzo, o nosso monitor da disciplina, fez com que a gente conseguisse ali alcançar os 4 resultados. É isso, muito obrigado por todos vocês virem aqui, a gente já vai começar aqui a nossa mesa para discutir o futuro da profissão jurídica, baseado ali no laboratório que a gente fez aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui nessa manhã.